Bem-vindo a tutoriais online, Neurologia e Psiquiatria. 10 a 20% dos acidentes vasculares cerebrais são hemorrágicos, sendo que 3% de todos os AVCs se devem a uma hemorragia subaracnoideia, com uma incidência de 10 em cada 100 mil pessoas por ano, principalmente com idades entre os 40 e os 65 anos e em mulheres. 80% das hemorragias subaracnoideias ocorrem por ruptura de um aneurisma das artérias cerebrais, 15% são devido a trauma ou malformações arteriovenosas, entre outras. As hemorragias por ruptura de aneurisma são maioritariamente por aneurismas saculares, normalmente localizados na artéria comunicante anterior. Os aneurismas fusiformes são raros e localizam-se normalmente nas artérias vertebrais ou na artéria basilar. Como principais fatores de risco para a formação de um aneurisma estão o consumo tabágico e a hipertensão arterial. Em alguns casos, há também uma história familiar positiva. Cerca de 10% dos doentes morre antes de chegar ao hospital. 25% morre nas primeiras 24 horas e 45% morre nos primeiros 30 dias. Apenas um terço dos doentes tem um bom prognóstico. Uma hemorragia subaracnoideia combinada com hemorragias vitriais, pré-retinais, ou seja, o síndrome de Terson, tem um prognóstico ainda pior. Os fatores preditivos de prognóstico são o nível de consciência a quando da chegada ao hospital, quanto mais vigil, melhor prognóstico, a idade, quanto mais velho, pior, e quanto maior a hemorragia da tomografia inicial, pior o prognóstico. Em 97% dos casos, a sintomatologia passa por uma dor de cabeça súbita e severa, descrita como a pior dor de cabeça da minha vida. E em 30% dos casos, é uma dor lateralizada, predominante no lado do aneurisma. Em metade dos casos, a dor inicia-se durante atividades não estressantes, com a pessoa em repouso ou mesmo durante o sono. Pode ocorrer também alteração e perda de consciência, náuseas e vômitos, meningismo, alterações neurológicas laterais e em 6% dos casos há uma cefaleia sentinela, isto é, uma história de cefaleia nos últimos dias devido a um pequeno derrame de aviso que tenha ocorrido no aneurisma. O diagnóstico é realizado através de uma tomografia computurizada sem contraste, que em mais de 90% dos casos, se realizada nas primeiras 24 horas, revela uma hemorragia, ou seja, uma hiperdensidade no espaço subaracnoide. Depois das primeiras 24 horas, apenas diagnostica 50% dos casos. Quando há suspeita clínica e a tomografia computurizada é negativa, o que ocorre em 3 a 10% dos casos, deve-se realizar uma punção lombar após 12 horas do início dos sintomas e se não houver qualquer contraindicação. Observar se há uma pressão de abertura elevada, coloração hemática, que não diminui durante o procedimento de colheita do líquor, xantocromia, ou seja, uma coloração amarelada devido à bilirrubina resultante da degradação eritrocitária, e a contagem de eritrócitos será elevada. Se a análise do líquor também for negativa e continuar a existir forte suspeita clínica, poder-se-á realizar uma ressonância magnética ou, como Golden Standard, uma angiografia cerebral para a detecção de um aneurisma, tendo alta sensibilidade quando o aneurisma é maior que 4 milímetros. Há diversas escalas de classificação clínica dos doentes com hemorragia subaracnoideia, sendo as mais utilizadas a escala de Hunt e Hess e a escala da Federação Mundial de Neurocirurgiões, que engloba a escala de Coma de Glasgow. Como referi anteriormente, a taxa de mortalidade por hemorragia subaracnoideia é muito elevada, e isto deve-se às principais complicações, como uma recidiva hemorrágica, que ocorre em 8 a 23% dos casos, ou vasospasmo, isto é, um estreitamento do lúmen da artéria devido aos metabolitos da degradação eritrocitários, e esta complicação ocorre pelo terceiro a quinto dia e pode manter-se até ao 14º dia, ocorrendo em metade dos doentes. Pode também ocorrer um acidente vascular cerebral isquémico, secundário à hemorragia, hidrocéfalo, aumento da pressão intracraniana, convulsões epiléticas, hiponatremia, alterações cardíacas ou uma disfunção hipotalâmica. Ainda que uma possível hemorragia subaracnoideia deva ser sempre tida em consideração perante um doente com cefaleia severa de início abrupto, apenas em 25% dos casos esta apresentação clínica corresponde a uma hemorragia subaracnoideia. Como diagnósticos diferenciais, temos uma disseção da artéria cervical, uma trombose venosa cerebral, hipotensão intracraniana espontânea, uma cefaleia orgásmica associada à atividade sexual, um hematoma retroclival, um acidente vascular cerebral isquémico ou mesmo uma sinusite aguda complicada ou uma crise hipertensiva aguda, entre outros. Em caso de hemorragia subaracnoideia, o tratamento passa por internamento num serviço de cuidados intensivos para monitorização neurológica e hemodinâmica,
ficando o doente em repouso e iniciando terapia analgésica. E profilaxia de trombose venosa profunda com perneiras de compressão pneumática ou concomitantemente heparina não fraccionada, 5.000 unidades subcutâneas, 3 vezes ao dia, após a reparação cirúrgica do aneurisma. A administração de fluidos endovenosos para manutenção de homeovolemia e equilíbrio eletrolítico é também importante, e os níveis de sódio no sangue devem ser analisados diariamente devido ao referido risco de hiponatremia. A administração diária de laxantes pode ser necessária, tal como a administração de nimodipina, 60 mg a cada 4 horas, oralmente ou pela sonda nasogástrica, durante 3 semanas. A nimodipina é um antagonista do cálcio que reduz o risco de vasoespasmo. Em caso de escala de coma de Glasgow igual ou inferior a 8, elevada pressão intracraniana, fraca oxigenação, hipoventilação ou instabilidade hemodinâmica que requeira sedação, dever-se-á entubar o doente e iniciar ventilação assistida. A pressão arterial sistólica deve ser mantida abaixo de 160 mm de mercúrio e a diastólica abaixo dos 100 mm de mercúrio, com uma pressão arterial média superior a 70 mm de mercúrio. Uma intervenção neurocirúrgica é direcionada para as complicações presentes. Por exemplo, uma ventriculostomia em caso de pressão intracraniana elevada, drenagem ventricular em caso de hidrocéfalo ou um clipping cirúrgico e coiling endovascular em caso de risco de hemorragia, onde o aneurisma será reparado. Para colocação de dúvidas ou sugestões, escreva para neuropsyctuton@gmail.com. Poderá subscrever o nosso canal do YouTube, Tut On, e ser informado de cada novo vídeo. Pode seguir-nos na página do Facebook, Neurologia, Psiquiatria Tutoriais Online, e acompanhar a página da Universidade do Algarve, separador Ensino, Mestrado Integrado em Medicina, Tutoriais Online. Obrigada.